Já imaginou ter um pesadelo terrível e ao acordar observar que sua esposa está ao seu lado, sem vida? Este caso eu vou te contar agora. É o caso de Lauren Hildmeier, o caso da esposa fiel e dedicada que sofreu nas mãos de um homem sem caráter. Fique atento aos fatos. A Lauren Hildmeier conheceu o Matthew na escola. O Matthew Phelps era um amigo dela de infância, eles se conheceram ali enquanto ela ainda estava no ensino médio. Neste período em que eles estavam na escola, não aconteceu nada, eles eram apenas amigos. Os anos então se passaram, a Lauren cresceu, o Matthew também, e depois de alguns anos o Matthew então entrou no Instagram e procurou por ela. Acabou encontrando a Lauren ali no Instagram, mandou algumas mensagens para ela e foi correspondido. Eles começaram então a trocar mensagens pelo Instagram, um falando com o outro, enfim, e descobriram que eram uma alma gêmea do outro. Eles tinham gostos em comum, eles gostavam de Harry Potter, gostavam de Guerra nas Estrelas, enfim, dessas coisas geek. Os dois compartilhavam ali então dos mesmos gostos e perceberam então que um havia nascido para o outro. Eles continuaram então trocando mensagens e resolveram se encontrar. Uma coisa que chamou a atenção do Matthew era a religião de Lauren. Lauren era muito religiosa. A garota sempre fazia posts na internet com temas de sua igreja, enfim. Ela era muito religiosa. Como o Matthew também era muito religioso, isso chamou bastante a atenção dele. E ele começou a se interessar bem mais por Lauren. Eles começaram a sair juntos então e realmente perceberam que um havia nascido para o outro. O casal ali combinava em tudo, eles eram perfeitos um para o outro. O Matthew era um parceiro dedicado, ele era muito respeitoso com a Lauren e era encantador. Era um príncipe encantado, como se houvesse saído de um filme desses da Disney. A Lauren ficou perdidamente apaixonada então por aquele rapaz. Mas será que ele era isso mesmo? Eu vou continuar contando o caso, só queria pedir um favor, um único favor. Se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando esses casos. Vamos continuar aqui o nosso caso. Apesar da Lauren só ter conhecido o Matthew no ensino médio, ela resolve continuar aquele romance. Então resolve apresentar o rapaz para os pais dela. O pai da Lauren então, o Dale, conhece o rapaz, o Matthew, e a princípio ele não gosta muito do rapaz. O pai da Lauren, o Dale, era um rapaz muito protetor, como todo pai é. Enfim, mas algo no Matthew não agradou muito Dale. Será que aquilo era somente uma desconfiança de pai? Vamos continuar aqui o nosso caso. Eles então se encontram ali. O Matthew então começa a frequentar a casa da Lauren, começa a namorar com ela. Eles, enfim, começam a sair juntos, tudo estava perfeito. Certa noite então, o Matthew estava na casa de Lauren e eles estavam todos ali. Eles estavam ali jogando um jogo como se fossem esses jogos da verdade, em que você responde algumas perguntas, e neste jogo o Matthew acabou revelando que ele já havia sido casado. Aquilo foi uma surpresa para todos ali na sala. Nem mesmo a Lauren sabia que o Matthew já havia sido casado anteriormente. E ela ficou muito decepcionada com aquilo, pois eles já estavam namorando há algum tempo e o Matthew jamais tinha mencionado aquilo para ela. Este fato já levantou um sinal vermelho na cabeça do pai de Lauren, pois aquele rapaz já havia sido casado e não havia dito aquilo para ninguém. O Matthew então resolve pedir a Lauren em casamento. Aquele momento foi mágico, a Lauren ficou extasiada. O Matthew então resolve pedir a Lauren em casamento e ela aceita logo de cara. Afinal, ela já havia encontrado seu príncipe encantado. O pai de Lauren, o Dale, achou aquilo meio estranho. Como a Lauren poderia estar se casando com um rapaz que ela havia acabado de conhecer? Ele não ficou muito feliz com aquela ideia não, mas, enfim, talvez era só uma preocupação de pai. O dia do casamento chega então, a Lauren estava linda em seu vestido de casamento branco, mas algo muito estranho aconteceu no dia do casamento. A mãe do rapaz, a mãe do Matthew, não se deu muito bem com a Lauren. Ela era aquele tipo de sogra bem má. Ela odiava aquela moça. Chegou até o ponto dela ir numa festa de casamento vestida de branco. Todos sabem que no dia do casamento somente quem veste branco é a noiva, mas a mãe do rapaz também foi de branco para afrontar a sua nora. Aquilo foi muito estranho. Depois da festa de casamento, então, a Lauren resolve questionar o Matthew. Mas o que aconteceu? Por que a sua mãe veio de branco na nossa festa? Enfim, ele então revela para a Lauren que não havia crescido com sua mãe, que ele havia sido criado pelos seus avós e que nunca teve uma boa relação com sua mãe. Sua mãe era uma pessoa muito difícil. A Lauren então entende e resolve deixar aquilo para lá. Depois do casamento, então, eles resolvem mudar-se e vão morar na Carolina do Norte, em uma casa que haviam comprado. O casamento estava indo de vento em popa, tudo era maravilhoso.
Enfim, era o começo de casamento, tudo estava perfeito. O Matthew era um rapaz doce, educado, tratava a Lauren como uma rainha. E ela estava, claro, adorando tudo aquilo. O Matthew arrumou um emprego, a Lauren também, começam a trabalhar e no começo foi tudo perfeito. A Lauren estava muito orgulhosa de seu marido, que já estava trabalhando, ela também. A vida deles não podia estar melhor. Todas as terças-feiras eles iam até a casa de sua mãe, da mãe de Lauren, para um jantar em família. Aquilo era uma tradição na família dela e mesmo após eles terem se casado, eles não abandonaram aquilo. Toda terça estavam na casa da mãe de Lauren. A Lauren era muito dedicada. Ela, além de trabalhar em 2 empregos, ela também vendia ali velas aromatizadas para aumentar um pouco a renda da família. Então eles começaram a juntar algum dinheiro e tinham um sonho de viajar para a Disney. Eles começaram a fazer uma poupança e começaram a guardar muito dinheiro para poder realizar aí esse sonho, né? Além disso, os 2 iam para a igreja regularmente, não abandonaram jamais as suas tarefas na igreja. A Lauren tinha um sonho de abrir o próprio negócio, ali com as velas aromatizadas e trabalhar apenas para o seu negócio. Porém, por enquanto, ela estava conseguindo tocar as 2 coisas simultaneamente. Tudo estava indo muito bem, mas após alguns meses, todo esse castelo começa a desmoronar. A Lauren tinha um amigo na igreja e o Matthew ficou com muitos ciúmes desse rapaz. Enfim, era um amigo da Lauren, um amigo de infância que ela tinha ali na igreja. E ele começou a desconfiar da moça, mas não havia nada para desconfiar. Porém, o Matthew ficou muito irritado com a amizade entre Lauren e aquele rapaz. A Lauren garantiu para Matthew que não tinha nenhum interesse naquele rapaz, afinal ela havia se casado com o amor de sua vida. Mas o Matthew tinha muitos ciúmes, ele era um rapaz muito ciumento. Eles discutiram em casa então, mas o Matthew explicou para a Lauren que aquela desconfiança que ele tinha vinha na verdade de seu antigo relacionamento, que ele havia sido traído e, segundo ele, aquilo havia abalado ele psicologicamente. Então ele acabou desconfiando de Lauren também, mas a Lauren garantiu para ele que não havia necessidade de desconfiar dela. Enfim, ela estava muito feliz em seu casamento. Aquele fato então desanimou muito Matthew. Ele começou a ficar diferente. Parecia que o amor dele, aquele amor que ele sentia por Lauren havia desaparecido. Ele começou a ignorar a moça, começou a ficar preguiçoso. Os trabalhos que ele tinha, ele acabou sendo demitido. E tudo estava ruindo na vida do rapaz. Ele estava numa depressão profunda, estava triste. Não estava mais animado com seu casamento. Tudo estava irritando o rapaz. Ele parecia que tinha algum problema. Não queria mais ir para a igreja. Não estava mais ajudando nos trabalhos comunitários que fazia com sua esposa. Aquele rapaz era outra pessoa. A Lauren ficou muito triste, muito decepcionada, pois havia se passado pouco tempo, nem 1 ano que eles estavam casados, e o Matthew resolveu abandonar tudo. Ele ficava somente em casa a partir daquele momento, ele não saía mais para trabalhar, ficava em casa deitado o dia todo no sofá. O rapaz se transformou. Algo estava acontecendo na vida dele que a Lauren não conseguia entender. A Lauren ficou muito chateada, pois ela que tinha que sustentar a casa. Ela continuava com aquele sonho dela de ser uma empreendedora, mas enfim, sem o suporte do marido, aquilo era impossível. Ela trabalhava em 2 empregos para sustentar a casa, enquanto aquele rapaz ficava deitado no sofá o dia todo. Era muito triste aquela situação. A Lauren não entendia nada, pois um rapaz amoroso até alguns alguns meses atrás, havia se transformado numa pessoa depressiva, uma pessoa horrível. Ao invés de procurar ajuda, o Matthew se enfiou no quarto e começou a jogar videogames. Ele ficava jogando videogame o dia inteiro no sofá e aquilo realmente foi bem difícil para Lauren de aceitar. Amigos dele tentaram ajudar ele, mas ele se recusava. Ele queria passar o dia inteiro sentado no sofá jogando videogames. E o pior não foi isso. Os problemas financeiros começaram a chegar. Somente a Lauren não conseguiu suportar todos os gastos que o Matthew estava fazendo. Ele gastava rios de dinheiro em jogos de videogame, comprando roupas, enfim. Vocês se lembram daquela poupança que eles estavam fazendo juntos para viajar para Disney? Então, o Matthew começou a sacar dinheiro daquela poupança e gastar com coisas supérfluas. A Lauren ligou então para sua mãe e para sua irmã e resolveu contar tudo. Falou que estava muito triste com toda aquela situação, que ela chegava em casa e a casa estava uma bagunça e o Matthew estava no sofá o dia inteiro jogando videogame. Aquilo era muito frustrante para ela. E ela contou então para sua mãe e para sua irmã que estava pensando no divórcio. O divórcio para ela não era uma opção, pois ela era cristã, não queria se divorciar do rapaz, mas ela estava realmente pensando em se divorciar.
Chegou então a terça-feira, o dia deles irem até a casa da mãe de Lauren, mas o Matthew não quis ir, falou, não vou ficar aqui jogando videogame. Aquilo irritou profundamente a Lauren, deixou ela muito decepcionada, pois toda terça eles tinham aquele compromisso com a família dela e o rapaz não quis ir mais. Chegando na casa da mãe, então ela refletiu muito e decidiu tentar salvar seu casamento. Ela decidiu que quando voltasse para casa iria falar com Matthew e tentar reatar ali com o rapaz. Então, chegando em casa, Lauren conversa com seu marido e eles resolvem então fazer uma viagem. Ir ali visitar a mãe dele, que era aquela sogra que não gostava da nora, enfim. Eles resolvem visitar a mãe dele então e para espairecer ali, fazer uma viagem em família e ver se conseguem reatar o casamento deles. Mas aquela ideia não foi muito boa. Chegando lá no Kentucky, na casa da mãe, a mãe continuava a tratar Lauren mal. Ela continuava a humilhar a moça, enfim. Aquilo que era para ser um final de semana bem feliz foi um final de semana horrível. A mãe do Matthew odiava a Lauren e ficava expondo ela a situações que ela não gostava. Eles resolveram então ir tirar umas fotos em família. A mãe do Matthew falou para Lauren, olha, você vai de azul porque todo mundo vai de azul. Legal. A Lauren então se vestiu de azul, comprou um vestido lindo azul e chegando no local das fotos, somente os homens estavam vestidos de azul. As mulheres estavam todas vestidas de outra cor e só a Lauren de azul. A Lauren ficou sem entender nada, pois a sogra dela havia falado para ela ir com aquele vestido azul bonito e a sogra dela ficou muito irritada. Começou a reclamar com ela que ela havia ido de azul. Poxa, mas ela que falou para a Lauren ir de azul. Então ela fez aquilo propositalmente para poder irritar a moça. Aquilo foi a gota d'água. A Lauren ficou irritadíssima e realmente não estava nada dando certo. A mãe do Matthew ficou tão irritada que acabou cancelando a foto. Enfim, ela criou uma situação toda para deixar a Lauren desconfortável. Eles voltaram para casa então dessa viagem terrível e o relacionamento dos dois continuou a ir de mal a pior. A Lauren descobriu que o Matthew estava roubando ela, estava roubando dinheiro do fundo que eles estavam fazendo para ir viajar para Disney. E ficou mais triste ainda. Ela contou para sua mãe então que aquilo estava acontecendo e realmente ela estava indo para o caminho do divórcio. Mas a gota d'água estava para acontecer. A Lauren chegou em casa cansada e foi fazer o jantar. Porém o Matthew não estava lá. O Matthew estava na casa da vizinha. Ele mandou uma mensagem para ela falando que ela poderia cozinhar sozinha, que ele estava ajudando a vizinha com um trabalho, que ele não iria voltar para casa naquele momento. A Lauren achou aquilo muito estranho, poxa, ela queria jantar com seu marido e ele estava na casa da vizinha. Ela ligou para ele então, falou que o jantar já estava pronto e ele falou que não iria, que ela poderia comer sozinha, que iria ficar lá na casa da vizinha que eles estavam se divertindo. A Lauren ficou muito triste, sem entender nada, e suspeitou de uma traição de Matthew. A Lauren então começa a vasculhar na internet para tentar descobrir quem era a antiga mulher do Matthew. E ela descobre. O nome dela era Brooke. E eles haviam terminado o casamento porque o Matthew havia traído ela. Não ao contrário, como ele havia dito para Lauren. Aquilo foi devastador para Lauren. Descobrir que seu marido era um mentiroso. A Lauren então logo conta para sua família que na verdade aquela história do Matthew era mentira, daquele casamento anterior. E todos ficam decepcionados com o rapaz. Todos ficam muito tristes. E o pai de Lauren fica muito preocupado, pois a filha dele estava morando com um mentiroso. Afinal, o Matthew poderia causar algum outro tipo de mal para sua filha? Aquela era uma pergunta que estava na cabeça do pai de Lauren. Isso foi a gota d'água. A Lauren então resolve contar para Matthew que ela está decidida, que ela quer o divórcio. Eles então vão dormir e o pior acontece. A Lauren então conta para o Matthew que ela quer se divorciar e eles têm ali uma espécie de discussão. Então, no dia 1º de setembro de 2017, a polícia recebe uma ligação. Nessa ligação, o rapaz fala para a polícia: eu acho que eu matei minha esposa. Eu tive um pesadelo e quando acordei, a minha esposa estava morta ao meu lado. O rapaz também falou para a polícia que estava sujo de sangue, que havia uma faca ao seu lado e que ele achava que ele havia matado a esposa. Mas ele não tinha certeza? Mas como assim ele achava que havia matado sua esposa? O rapaz então fala para a polícia que ele não tinha certeza sobre o que tinha acontecido naquela noite, pois havia tomado um remédio para gripe antes,
e que aquele xarope poderia ter criado alucinações na cabeça dele. Veja só, ele fala que tinha tomado um xarope e que esse xarope de gripe havia deixado ele em uma situação que ele não conseguia se controlar. Isso foi o que ele falou para a polícia. E ele acha então que aquele xarope havia deixado ele fora de si e ele poderia ter cometido aquele crime. Ele resolve também falar para a polícia que poderia ter cometido aquilo, pois havia tomado um pouco mais de xarope do que deveria. Então, provavelmente o xarope havia deixado ele confuso à noite e ele, em um sonho maluco, pegou a faca e esfaqueou sua esposa. Isso foi o que ele contou para a polícia. A polícia então logo vai para a casa do Matthew. Ao chegar lá, encontra o rapaz em roupas limpas, sem nenhuma gota de sangue. Apenas os seus sapatos estavam um pouco sujos de sangue. E encontram ele lá. Infelizmente também encontram o corpo de Lauren sem vida na cama e uma poça de sangue ao seu redor. Encontra também uma faca suja de sangue, que provavelmente foi utilizada ali pelo rapaz para desferir golpes fatais contra a moça. O Matthew então é levado pela polícia em custódia e a família de Lauren é avisada. Ao chegar na casa de mãe de Lauren, os policiais tocam a campainha e a mãe de Lauren atende. Ela pergunta para os policiais: é sobre minha filha? Eles falam sim. Ela pergunta: ela está morta? Eles também respondem que sim. Ela pergunta então: foi o Matthew que a matou? Eles também respondem que sim. Os policiais então perguntam: como a senhora já sabia de tudo isso? A mãe responde que havia pressentido tudo aquilo. O médico legista, após avaliar o corpo de Lauren, descobre que ela recebeu 123 golpes. Aquilo foi muito triste. O que aconteceu com Lauren foi realmente uma tragédia anunciada. Os investigadores então documentaram toda a cena do crime, tiraram fotos, enfim, procuraram por pistas ou algo mais que poderia elucidar ali a solução daquele caso, mas estava claro que ali havia acontecido um feminicídio. O que mais chamou a atenção dos policiais ao chegarem na casa de Matthew é que o rapaz estava normal, não estava nem um pouco confuso ou sob efeito de drogas, nada disso. Então aquela declaração que ele fez para a polícia era algo que não dava para ser levado em consideração. Além disso, o rapaz não estava confuso, estava com as roupas trocadas, já estava de banho tomado, o que demonstra claramente que aquilo foi um crime premeditado. Os detetives então resolvem questionar ali o Matthew sobre o que havia acontecido, mas ele requisita um advogado e não fala mais nada sobre o caso. Os médicos da polícia então fazem a coleta do sangue do Matthew para depois fazer um exame e tentar identificar se ele estava sob efeito de drogas ou álcool. O rapaz então fica sob custódia dos policiais e começa a investigação. Os policiais então começam a fazer investigação nos computadores de Matthew e descobrem que ele havia feito algumas pesquisas no Google alguns dias antes da morte da sua esposa. Ele havia pesquisado então sobre os efeitos que aquele xarope que ele havia tomado poderiam causar. Então ele sabia que aquele xarope poderia deixar a pessoa tonta, enfim. Mas aquilo não era o suficiente para deixar uma pessoa fora de si e cometer um crime brutal como aquele. A polícia também descobre uma conta secreta do Instagram que pertencia a Matthew. Nessa conta tem coisas muito esquisitas e bizarras. Ele fala sobre satanismo nessa conta. Nesta conta então do Instagram eles encontram diversas postagens muito estranhas. Postagens que falam sobre a morte, sobre satanismo e também sobre um filme americano chamado American Psycho, que é um filme bem pesado que fala sobre morte. Nesse Instagram também ele admira assassinos em série, e esse Instagram é totalmente o oposto da vida que ele levava na igreja quando estava com Lauren. No seu julgamento então, o exame de sangue coletado no Matthew foi exibido, o resultado, e ali demonstrava que ele tinha um pouco de xarope em seu sangue, mas que aquele xarope para gripe não era nada demais. A farmacêutica responsável pelo xarope também foi chamada para depor e eles falaram que o seu xarope jamais poderia causar alucinações, que aquele era um simples xarope para gripe. Essa declaração da empresa farmacêutica então provou que o rapaz estava lúcido quando cometeu aquele crime. Foram encontradas diversas marcas nas mãos de Lauren, como se ela estivesse se protegendo ali dos ataques do seu marido. Isso prova então que ela também estava acordada quando ele a atacou. No dia 5 de outubro de 2018, então, o Matthew foi declarado culpado pela morte de sua esposa. Ele poderia ter pego até a prisão de morte, mas como colaborou com as investigações e declarou-se culpado também,
A sua pena então foi a prisão perpétua. No julgamento então, Matthew demonstrou remorso e arrependimento sobre o que tinha feito. Ele se declarou então como sendo um monstro, que aquelas atitudes que ele tomou não haviam perdão. Os pais de Lauren jamais perdoaram Matthew pelo aquele ato cruel que ele teve com a filha deles. E falaram que mesmo estando mortos, eles jamais perdoariam aquele rapaz por tudo isso. Este foi o caso de Lauren, um caso muito triste que deixou uma família despedaçada. Se inscreva no nosso canal e acompanhe também este outro caso que vou deixar aqui para vocês. Até mais.